Olá, galerinha do quarto ano, muita paz, saúde e proteção a todos vocês e seus familiares. Hoje a nossa aula é sobre a alimentação indígena. A alimentação indígena é saudável e rica em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes. Está baseada nas espécies que eles caçam, plantam e coletam, constituída de animais, frutos, sementes e raízes. Observe só ao lado a riqueza da alimentação indígena. Os indígenas têm diversas formas de preparação dos seus pratos, entre elas o pisar, moquear, espremer, peneirar, ralar, curtir ou curar, conservar, fermentar e assar. São as técnicas de preparo de sua alimentação. Essa alimentação, ela é uma alimentação saudável, como nós já comentamos, pois ela não tem os conservantes, né? Elas não são produtos industrializados, elas já são retiradas da natureza, ricas em vitaminas e sais minerais. Muitos utensílios são utilizados na preparação dos alimentos, como as cerâmicas, aurupemas, o pilão, as cuias, as cabaças, os balaios, alguidar, pote com água. Observe ao lado que nós temos esses utensílios. Aurupemas, que serve para peneirar. O pilão, que serve para socar. A cuia, que serve para também colocar seus alimentos. A cabaça e o balaios, que também, nós herdamos alguns desses utensílios das heranças dos indígenas. Aqui nesse quadro ao lado, nós podemos perceber a base das alimentações indígenas. É possível dizer que é o componente mais importante da alimentação indígena é uma raiz, que é a mandioca, que está bem aí ao lado nessa imagem. Inclusive, na própria carta de Pero Vaz de Caminha, que ele narrou ao rei de Portugal, ele narra um trecho que ele não compreende como os indígenas eram tão destemidos e tão fortes se não conheciam o trigo, porque o trigo era o alimento lá da Europa e os indígenas não conheciam o trigo. Mas a base da sua alimentação era a raiz, nesse caso, a mandioca. Na verdade, a mandioca, por ser carboidrato, fornece a energia que os indígenas necessitam para sobreviver. Os principais alimentos consumidos pelos indígenas são as verduras. Os principais alimentos consumidos pelos indígenas são as verduras, as raízes, os frutos retirados da natureza. Observe ao lado a imagem que o indígena bebê está demonstrando para todos nós. É a alimentação indígena. Os principais alimentos consumidos pelos indígenas são as verduras, as frutas, os legumes, as raízes, os peixes, as carnes de animais, porque eles caçam, alguns cereais e as castanhas. Os pratos típicos dos indígenas, da alimentação indígena, são a tapioca, a pipoca, o beiju, o milho e o peixe assado. Observe o tanto de alimentação dos indígenas, a base de sua alimentação, e que nós, brasileiros,
ainda herdamos um pouco dessa alimentação indígena. Toda essa riqueza dessa alimentação indígena é retirado da própria natureza. Vocês podem fazer a leitura no nosso livro de história da página 90 até 94. Faça a leitura com atenção, realize a atividade proposta. Não se esqueça também de acessar a plataforma Estúdio Cades. Lá também está nosso slide com o conteúdo expostos e a atividade para ser realizada, ok? Por hoje, nós ficamos por aqui. Um forte abraço a todos e até a próxima aula.